Quer um café? Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um cafezinho com pessoas que têm uma boa história para contar. Hoje estou com o meu parceiro Rodrigo de Paula. Olá, Mari, mais um dia, que alegria. Quer um café? Mais uma vez, eu quero. Quero faz tempo, já faz anos, né, que esse cafezinho aqui está sendo compartilhado. A gente toma café demais. Hoje eu tô aqui com a minha xícara da Aba Poster, que a Flavinha fez. E o Rodrigo tá com uma xícara que parece aqueles copinhos de padaria. Eu amo, olha isso. O cafezinho fica mais gostoso desse jeito. Fica, falta o leitinho para ser o famoso pingado. Delícia! Eu amo. E hoje temos um convidado especial. O convidado de hoje, ele já viajou o Brasil com a banda DK6. Ele, São Paulino, já quase foi jogador de futebol e aspirante a barista. Ele é pastor da Igreja Por Amor e você vai conhecer mais hoje sobre o Thiago de Castro. Que honra, Thiago. Obrigado, gente. Thiago, quer um café? Mari, Rodrigo, quero sim, por favor. O Thiago, desde a primeira vez que eu conheci assim, foi... Não me lembro se foi 2018 ou 19, enfim. Mas sempre muito tranquilo, um sorriso no rosto, calmo. Né, Ti? Desde o primeiro trabalho que fizemos juntos ali. Foi incrível te conhecer. Foi muito bom. Presente. Muito bom ter você aqui hoje. Obrigado. Você olha pro Thiago, não, tá? Fala, porque quero ser amiga desse cara. Não, gente pra guardar fina. dentro de um potinho, tá ligado? Fala, não, Thiago, fica por aqui. Fica por aqui, cara. Ele ficou aqui, acabei de chegar, 2 minutos já fez eu chorar. Já vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Conta pra gente essa xícara, caneca, essa experiência, o que seria? Bom, eu amo café, né? Então eu vim aqui para tomar um café. Enfim, a gente ama café. E isso aqui eu ganhei. É uma empresa aqui lá do sul e eles fazem essas xícaras meio geométricas, né? São diferentes o jeito de pegar, o jeito. Então na verdade tendo uma experiênciazinha do café. Mas a grande questão da xícara é para quem ama muito café. A xícara, na verdade, se torna o item menos importante, né? O café de dentro ali que é o mais importante. Então, eu trouxe uma das xícaras que eu gosto e eu vou colocando um pouquinho assim, pouquinho, para não dar tempo de esfriar. Delícia! E ergonomicamente ela é bem diferente. Diferente, Deve ser bacana de pegar. Eu fiquei curioso pra pegar, depois eu vou pegar pra ver como também é. sabia. É meio diferente. Eu fiquei pensando, acho que no na final verdade, eu vou fica quase pegar. que um pêndulo assim, né? É meio... um pouquinho Não, eu ia ficar assim o tempo todo. Eu ia ficar assim o tempo todo, certeza. Eu acho que quem não consegue firmar muito a mão deve ficar um negócio meio esquisito assim. É verdade. E você é aspirante a barista? Olha, eu gosto muito de café e eu comecei a estudar um pouco sobre café há alguns anos atrás. Lá em casa tenho 4 máquinas de café, eu faço expresso, passado, enfim, tudo quanto é tipo, então eu gosto, né? Então o café que eu mais gosto de tomar é expresso, né? E ele é diferente do café passado. E aí eu utilizo o moedorzinho, então faço a moagem do café, escolho o tipo de café que eu quero, aí eu faço o pesozinho, tem um peso para pesar, a quantidade de água, essa coisa toda, né? Então o café ele demora mais para sair, mas sai mais do jeito que eu gosto, né? Geralmente as pessoas não gostam, porque logo demora demais, aí já cansa, fala, não, passa logo o café. Mas eu gosto. Legal. Thiago, na banda DK6 você tocava bateria? Isso. E que história, então você vai ter que explicar para quem tá escutando a gente. Que história é essa de baterista em igreja? Jogador Mito de futebol. ou verdade? Ele Não, traz verdade. a resposta. Ser baterista de igreja, principalmente na idade que eu tenho, que ainda passei por algumas situações, porque eu tenho 41 anos. Mentira. Você tem 41 anos. Paramos por aqui então. Tenho 40 anos. Acho que acabou aqui. Tenho 41 anos. Então, assim... Não sabia. Então, quando eu comecei a tocar bateria era um pouco delicado. Eu já cheguei a tocar na igreja que a bateria era um teclado. Então, não podia ter o instrumento bateria lá. Então, o cara fazia a bateria no teclado, né? Porque era uma coisa que Deus não permitia, né? É verdade. Né? Igreja, bateria, essa coisa não dava certo. E reunir Jesus, igreja, baterista, pior. Então, baterista é o pior de todos, né? Sim. Eu acho que o baterista ficava lá, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, sou baterista. Então, eu ficava assim. Coitado. As minhas orações. Que ele levava. Senhor, tire de mim esse desejo de tocar bateria. Era quase que isso.
Então, brincadeiras à parte, cara, a bateria ela entrou na minha vida porque eu comecei a tocar teclado e descobri que no teclado tinha som de bateria. Quando a professora saía, eu mudava o som e ficava tocando bateria. Aí eu tive que chegar em casa e falar, pai, me perdoa, não sou tecladista, sou baterista. Aí mudou. Desde quando, meu filho? Meu filho. Vamos ter que conversar, Você já aqui. sabe, não tocar as baterias. Meu filho, você sabe, eu sou pastor da igreja, não tem como. Foi quase que isso. Aí, enfim, aí começou todo o meu processo com tocando bateria. E nesse meio tempo eu me dividia entre 2 sonhos, que era jogar bola, como toda criança na época, e aí ficava querendo jogar bola. Jogava num time passei num teste num time de base do América de São José do Rio Preto. E aí, nessa época, eu fazia aula de bateria e jogava num time de base lá que ia entrar, na verdade, ia entrar no time de base do América de Rio Preto. E aí, eu saí disso, tive que ir embora pro Maranhão, porque meus pais são pastores, então eu tive que ir com eles. Então, meu sonho de jogar bola já era. Então, eu fiquei com o instrumento. Então, eu fiquei lá um tempo estudando bateria no Maranhão. E não sei como aconteceu, mas um dos bateristas da época da banda Kadosh foi pro Maranhão. E aí, eu conheci ele lá. E aí, ele começou a dar aula para mim. Então, assim, foi uma coincidência muito grande que teve na história. Irado. Isso em Imperatriz, no Maranhão. Então, lá eu comecei a me aperfeiçoar no instrumento. E aí, me dedicar à música, tão somente à música. E aí, surgiu o DK6. Né? E DK6 era uma banda gospel? Isso. Rock and roll? Uma banda de rock. Na época a gente começou com banda bem estilo oficina, tal, aquela coisa toda. A gente tocava na igreja, na nossa igreja, e aí depois começamos a ser convidados para tocar em outras igrejas. Aí, de repente, todo fim de semana a gente estava tocando em uma igreja da cidade. Uau! De repente, a gente foi convidado para abrir shows, né? Que vinham cantores de fora e a gente ia abrir shows, pessoal. E aí, então, a gente ia tocar. Aí perguntavam pra gente, vocês têm CD? A gente, não tem, porque a gente só fazia cover, né? Tocava de tudo. E aí, a gente conheceu, na época, a Oficina G3, conheceu uma galera. Sim. Era, na época, aquelas banda Nazaritos. Não sei se vocês lembram. Nazaritos, uma coisa assim. Estamos com um popstar, Rodrigo. Sim, E aí, a gente começava a tocar, enfim, deu muito certo lá. A gente começou a gravar CD, a banda cresceu. O nome inicial da banda, isso é engraçado. O nome da banda... Meu pai é um mestre em teologia. E aí ele deu a ideia de a gente fazer um nome em grego, que era Doulos Kyrios. E aí a gente chamava banda Doulos, que significa servos, né? E Kyrios significa Senhor. Então era servos do Senhor. Que legal. Aí é em grego. E aí o que acontece? Na hora que a gente chegava lá pra falar, pessoal, como é que é o nome da banda? Pra gente apresentar aqui no evento. Banda Doulos. Aí o cara, banda Domus. A gente, não, Domus não. Aí nunca dava certo. A gente falou, cara, a gente vai ter que tirar esse Doulos. E aí a gente deixou DK6, que são as siglas de Doulos Kyrios. Que legal. E 6 era a quantidade de integrantes. Eu imaginei isso. Aí o que acontece depois é que os integrantes foram saindo. E aí como é que a gente ia fazer? DK5, DK... Aí a gente começou, ou muda o nome da banda. Sim. Ou a gente inventa alguma coisa, porque não dá mais pra dizer que é 6, né? Então a gente falava assim, não, é que são 5 pessoas e Jesus. Aí saiu outro. Aí a gente falou, não, é que agora entrou o Espírito Santo. São 4 pessoas do Espírito Santo. Aí a gente tava preocupado, porque se saísse mais um, entra Canta Maria. Muito bom. Muito bom. Adorei. E foram nessas apresentações que você encantou os olhos de uma bela garota chamada Giovana. Foi. A gente viajando, a banda quando saiu do Maranhão, a gente começou a vir para São Paulo, morou no interior de São Paulo também, e começou a viajar o Brasil todo. E aí a gente foi tocar numa cidade no interior de Santa Catarina. E aí, São Miguel do Oeste, é a cidade que a Gi mora, e tinha uma cidade bem pertinho, menorzinha, acho que de uns 15 mil habitantes, que a gente foi tocar lá. A gente veio de um evento, estava vindo de um fim de semana bem cansativo e foi para esse lugar. E lá a gente teve que descer em Chapecó, para depois andar mais 2 horas de estrada, e as estradas lá são cheias de curvas, radar para todo lado, foi muito cansativo. Aí eu pensei, nossa gente, nós estávamos muito cansados, né? Eu falei, não volto mais para essa cidade. Mas eu conheci a Gi. Aí eu voltei ainda 4 anos para essa cidade. Boa. Mas na verdade, ela me conheceu, porque eu não a vi, e aí ela me chamou depois no Facebook. E na época eu tava sem namorar, só queria Jesus, não queria me relacionar com ninguém. Então eu fiquei um tempo sem
Sei falar com ela. Ela falava comigo, eu respondia, era educado, mas não falava nada demais. Olha lá, Gi, a historinha aqui, ó. Ai, Gi. E aí eu ficava assim, não, tal. Aí até que um dia... Mas sabe aquele negócio de... Não, Jesus, eu quero você, mas lá a gente ora. Jesus, me dá alguém. Sabe aquela coisa? Sim. Então, aí até que eu senti no coração de ouvi-la. Aí quando eu ouvi, eu falei, cara, essa menina é muito diferente. Ela é muito diferente. E aí eu me apaixonei por essa garota. Ai, que fofinhos. Casalzão. Muito da hora. Pô, eu tô com uma dúvida aqui, batendo na minha mente o tempo todo. Tu joga futebol até hoje? Cara, eu amo futebol. Sou apaixonado por futebol, mas não jogo mais. Né? Hoje até não jogo mais, dá tempo, né? Não é essa questão de tempo, a gente se organiza. Mas é uma questão mesmo de hoje eu tô fazendo outras coisas, focado em outras coisas, né? Mas é uma coisa que eu amo assistir jogo, né? Eu amo ir ao estádio, apesar de ter uns 2 anos que eu não vou mais. Mas eu amo. E eu ouvi dizer que tu torce pra um time aí que é o maior vencedor da história do país. Ganhou alguns mundiais, perdeu... Olha, levantou a bola, hein? Levantou a bola. Levantou a bola. Então, trouxe pro São Paulo. Pô, pro São Paulo? São Não imaginei que fosse. É São Paulo. E eu tô muito feliz com essa fase nova. Eu esperei o São Paulo começar a ganhar pra vir no podcast, pra poder fazer. Aqui é Corinthians! Não fala assim, meu time E, vai coincidentemente, reverter a essa situação. semana o Corinthians está ali a 1 ponto da zona de rebaixamento. A gente tá muito feliz. Perdeu pra um grande time em casa, pro Bragantino. Triste. gente. É incrível. Tristeza. Saudações aí, Vitor Azevedo e tudo. Essa hora que você pode tomar um café. Fica à Humilha, vontade, toma um gente. café. Vou tomar mais um café. É, Luxemburgo, dá um jeito, homem. e só voltando um pouco para esse ponto da banda, que eu acho muito legal, depois teve uma transição. Como você define esse tempo que você viveu esse ministério, viveu como uma família, né? A banda é uma família, com os integrantes. Isso. Como você define esse tempo? Legal. O DK6 começa não com a forma como a gente se conheceu, né? O DK6 começa com o Abel no vocal. Um irmão pra gente, né? E aí ele sai da banda na época, em 2016. E aí a gente faz uma transição do DK6 para a Thaís entrar. O DK6 era formada por Thiago, eu, o Abel e meu irmão, Tim. Então, o Abel era um irmão pra gente, né? Então, ele é considerado da família. E aí ele sai, e aí entra minha irmã para cantar. A gente ficou um tempo com o DK6, com a Thaís. Mas a Thaís, ela tem uma outra pegada, ela tem o estilo dela, e a gente, percebendo isso, mudou o nome de DK6 para o Ministério Thaís Castro. Deixou ela ser o que ela nasceu para ser, né? Sim. E aí, então a gente deixou e mudou. E foi bem nessa época que a gente conheceu você e fez todo o projeto da gravação da Thaís. Que inclusive fez... aquele projeto fez a Thaís assinar com a Sony na época, né? Verdade, eu fiquei super feliz com isso. Então foi muito Agora bom. que eu tô associando tudo. É a Thaís que canta na igreja por amor, minha irmã. Não, eu fiquei sabendo que ela era sua irmã, no dia do aniversário dela, que a Giovana postou. Como? Ela é irmã do Thiago? Como eu nunca pensei nisso? São iguaizinhos. E agora que eu lembrei que foi você que gravou ela no Caixotinho. Exatamente. Eu não Exatamente. tinha associado. Sim, sim. Exatamente. Mas essa vida de músico, tal, com as bandas, como tu define esse tempo? Cara, foi muito bom. Eu sempre, depois que eu deixei a questão do futebol, né, do esporte ali, eu quis me focar na música. Foi uma decisão muito difícil da minha vida, porque eu estava ali no Maranhão com uns 28 anos mais ou menos. Estava, na época, namorando, terminando a faculdade, gerenciando na área de uma empresa de transportes, com logística, enfim. Estava gerenciando uma área boa na empresa, então tinha um bom trabalho. Estava na igreja, bem integrado, tudo muito bem. Então, eu tive que fazer uma escolha muito difícil, que é vir para cá, para São Paulo, mas ter que largar tudo. Sim. Então, na época, eu acabei terminando o namoro, tranquei a faculdade, pedi demissão do trabalho, deixei os cargos da igreja, vendi o veículo que tinha. Então, tudo que realmente eu queimei as carroças lá dentro. Uau. Não tinha o que fazer. Então, eu trouxe. Porque na minha cabeça, quando a gente quer fazer um movimento desse, mas trazendo tudo com a gente fica assim, poxa, se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu volto. E eu fiz na minha cabeça, cara, eu não vou fazer não dar certo. A gente vai fazer dar certo. O que precisar ser feito, a gente vai fazer dar certo. Porque quando a gente olha para trás e vê essas coisas que são seguras pra gente, a gente fica com aquele sentimento, se não der certo, eu volto.
Então eu queimei essas carroças mesmo, né? Para que não tivesse uma outra opção. E de fato não teve, porque quando as coisas começaram, no primeiro ano foi horrível, foi terrível. E eu quis desistir de tudo. Nós fomos do Maranhão para São Paulo com 4 pessoas. Uma pessoa voltou, entendeu? Porque não aguentou. Foi um ano terrível, o primeiro ano. Quando a gente saiu do Maranhão para São Paulo. Então, mas como nós não tínhamos deixado nenhuma coisa para trás, então a gente falou, cara, a gente vai fazer dar certo. E fez isso e no ano seguinte deu certo. Isso é revolução, não é? Isso, a revolução, ela traz eu estava falando com a Mari esses dias, né? É realmente deixar tudo para trás, limpar-se, né? E começar do zero e acreditar naquilo que tem sido uma visão, né? Uma nova ideia, algo que Deus fala aos nossos corações, né? Isso é uma revolução, né? O que me faz pensar e que me deixa triste também é que o ser humano, eu fico pensando, se aquela criança que a gente vê, que a gente fala, que a gente cumprimenta, sabe, na igreja, oi, tudo bem, que filhinho bonito, essa criança tem potencial para ser qualquer tipo de ser humano que pode ser, na face da Terra. Ela pode ser o cientista, o astronauta que vai pisar na Lua, o cara que vai descobrir alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar. Enfim, essa pessoa tem possibilidade de ser o que ela quiser. Só que a gente não sabe disso. Então, por que a gente não pode ser o que a gente quiser hoje? Só que o ser humano, depois que passa a ter um tempo de vida, ele acha que, por exemplo, um cara com 40 anos de idade fala, o que eu posso ser agora? Ué, o que eu quiser. Eu não sei quanto tempo eu tenho. O que me impede de ser? Então eu fiquei pensando, cara, eu estava com 28 anos de idade. Eu resetei a minha vida. E com 28 anos de idade, meus amigos lá já estavam casados, com um filho. Já estava assim, poxa, eu preciso estabilizar minha vida. Aí minha vida ficou completamente instável. A gente morou 1 ano na casa de um pastor, assim, de favor. O pastor cedeu a casa pra gente, né? E a gente viveu coisas assim surreais. Isso não é fórmula, né? Isso não é fórmula. Porém, isso demonstra que existe essa possibilidade. A gente pode recomeçar a vida da gente a hora que a gente quiser. Só que a gente tem medo, porque a gente olha para o tempo, entendeu? E não deveria olhar para o tempo, deveria olhar para aquilo que você está querendo fazer. A gente acredita que uma criança tenha mais tempo que um adulto, né? E deveria ser talvez o normal, né? Deveria ser. Só que se o ser humano, o adulto, olha assim, ele não vive como uma criança. Jesus falou que se vocês querem viver o reino de Deus, sejam como essa criança. Se a gente tivesse esse senso de não olhar para o tempo, mas sempre com todas as crianças, adultos fariam muito mais coisas. Eu falei para o Thiago, ele fala as coisas, eu preciso de 30 segundos para absorver tudo. Eu estou comandando podcast, eu não posso parar. Rodrigo, me salva. Vamos lá. Não, deixa eu te perguntar um negócio que eu tô... É muito conhecimento, eu amo conversar com o Thiago, eu saio enriquecida toda vez. Não, é demais. Eu quero entender como que foi a sua chegada na Igreja por Amor. Porque você sai de um ministério de música e passa a pastorear uma igreja que tem todo um sistema, você é filho de pastor. Uhum. Como foi? Você sempre quis ser pastor? Eu quero até continuar, que era essa pergunta também de conexão, sim. Uia. Quando tu cria novamente essa nova rota para um novo tempo, podemos aqui afirmar que é essa nova revolução novamente na sua história, quando você passa então a pastorear, a cuidar também de uma igreja. É um novo tempo? É um novo marco? Você fala dos 28 e esse novo tempo. Muito bom isso. É muito bom. Boa analogia. Bom, eu sou filho de pastor e eu vendo meu pai se dedicar a vida toda praticamente à igreja, ao ministério, eu não queria pastorear, né? Eu não me via pastor assim. Então eu falava, cara, não quero pastorear, porque as pessoas imaginam filho de pastor, pastorzinho, né? Pensa assim, né? E eu falava, cara, eu não quero isso, né? Apesar de estar totalmente envolvido e nunca me ter me visto, nunca saí da igreja, nunca me vi fora, né? No sentido de estar quase que integral, fazendo alguma coisa, né? Servindo a comunidade, as comunidades em que eu passei, eu não me via como pastor. A música me conectou a tudo. Então, como eu conheci a Gi, eu também um dia ouvi de um amigo que era radialista, na verdade não sei se ainda
no Sul, e ele falou, cara, você precisa conhecer um rapaz que parece muito com aquilo que você fala. Por que acontecia? Além de baterista, a gente ia para os lugares tocar, e a gente não era uma banda de rock, a gente tinha as músicas que eram mais rock, mas era pop rock, né? Então a gente tocava nas igrejas, congressos, tocamos em tudo que você imaginar, Marcha para Jesus, onde você Toffee Promessas, concorremos, como banda dependente, enfim. Muita coisa aconteceu. E ali, eu saía da bateria, no meio dos eventos, saía da bateria e pregava. Então, eu sempre fiz isso. Então, isso fez com que eu acabasse sendo conhecido também como uma pessoa que pregava. Então, ali disso, um cara falou, olha, eu vi você pregando e você precisa conhecer um cara chamado Vitor Azevedo. Aí, isso, anos atrás, né? Acho que foi em 2015. Aí eu falei, quem é? Aí ele me mostrou, eram poucas coisas que tinham ainda na internet. E aí eu vi e falei, legal, gostei dele e tal, mas, cara, eu tava no interior de São Paulo e o Vitor aqui em São Caetano, e aí eu não tinha como conhecê-lo. Quando nos mudamos para São Paulo, e aí eu falei, cara, agora eu vou tentar conhecer ele. Mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Até que um dia a gente fez um evento onde ele pregou e eu preguei juntos. E a banda DK6 tocou. E aí eu conheci ele mesmo pessoalmente. Isso me conectou muito a ele. E depois disso eu acabei indo para uma reunião em uma casa, como quase que um pequeno grupo que estava acontecendo e o Vitor liderava. E eu fui naquele pequeno grupo. E quando eu pisei lá, eu falei, cara, isso aqui é uma igreja, não é um pequeno grupo. Isso aqui é o nascimento de uma igreja. E aí eu peguei e falei para ele, cara, eu quero ser dessa igreja. Aí ele, que igreja? Não tem igreja ainda. Eu falei, cara, essa aqui é uma igreja. E aí anos depois se tornou a Por Amor. Então foi assim, e aí, naquele primeiro encontro que eu fui, nunca mais parei de ir. Aquele primeiro encontro que eu fui, foi o segundo encontro de reunião do início da Por Amor. Uau! Aí foi assim. E aí, respondendo a sua pergunta, o que me distanciou mais da música foi pandemia. Sim. Pandemia, enfim, acabou todos os eventos, todas as coisas, e aí eu acabei direcionando a minha vida mais integral ao ministério pastoral, o cuidado de uma comunidade específica, local, e aí eu comecei mais assim. E qual a diferença que a Igreja Por Amor está buscando fazer na comunidade local? Você como pastor, o que vocês têm compartilhado, o que vocês têm deixado de legado? Essa pergunta pra gente é um pouco difícil, não é fácil responder, porque a Por Amor ela é muito diferente. Eu não me programei na minha vida e ninguém de liderança lá para fazer igreja. A gente não fez igreja nesse sentido local, endereço, né? Então a gente só era um músico, era um músico itinerante, um pregador itinerante, era assim. Então a gente se encontra, começa e de repente uma reunião de 20 pessoas vai para 60, de 60 vai para 80, de 80 a 120, 600, 800, 3.000. Então como é que faz isso? Em 5 anos com 2 de pandemia. Então ninguém se programou para isso. Então hoje o nosso intuito Por Amor é completamente organizacional, é organizar tudo. As palavras de Jesus, organize a multidão, né? Quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Existe uma mística, um mistério de Deus que não tem como explicar. Essa multiplicação, o acontecimento ali de Deus não se explica. Mas cabe a nós, como igreja dos apóstolos, na continuação de Atos, né, organizar essa igreja. Então, hoje, o nosso intuito como Por Amor é organizar os espaços e ambientes para que as pessoas venham e se sintam amadas, né? É exatamente assim como eu me sinto. Que bom. Há 1 ano e meio. Amada. Que bom. Amada. Bom. E, Tim, bom, você é um músico, artista, atleta enquanto criança, né? Enfim, como banda, com certeza tinham ali intenções enquanto destino, enquanto propósito. Quem escreve uma canção, quem canta, quem promove esses encontros, está entregando ali uma carta, né, para cada pessoa que ali se encontra. Verdade. E cada pessoa com essa carta, ela tem um impacto diferente, né, com aquilo que recebe enquanto um pregador está ali ou falando ou Sim. cantando. Vocês são como, né, esses carteiros, né, só vão Muito entregando bom. cartas. Muito bom. Qual é a carta que tu tem entregue hoje nessas casas, enquanto pregador? Enquanto fala, tu canta, sabe? Tu também tem esse coração de artista enquanto pregador. Quais são os destinos dessas cartas? Muito bom.
Você falando me lembrou as cartas paulinas, né? Paulo faz cartas às igrejas. E essas cartas, elas são escritas a uma comunidade específica porque o povo estava vivendo uma coisa específica. Por isso que nós vemos cartas diferentes nas igrejas, né? A grande questão disso não é a escrita de carta, mas para quem você escreve. O conteúdo da carta é referente a para quem eu vou escrever, a situação que você está vivendo, a situação que o outro está vivendo. Então, hoje, eu vejo que, eu digo particularmente o Tiago, o que eu vejo hoje é que, eu estava até conversando um pouquinho com a Mari um pouco antes, a gente fala muito do amor de Deus. E a gente, muitas vezes, esquece da responsabilidade nossa. É o ouvir que a igreja tem hoje, é de falar assim, Deus me ama e eu preciso, agora que eu estou na igreja local ou na igreja de Jesus, que vocês cuidem de mim. Então, a gente passa a ser uma ovelha irresponsável em que sentido? No sentido de que agora eu estou aqui e vocês são responsáveis por mim. Tá, mas se todo mundo pensar dessa forma, quem vai pregar o evangelho? Quem vai se responsabilizar com o mundo? A carta que eu tenho percebido hoje, pelo menos eu tenho percebido a igreja brasileira de maneira geral, é que só o amor tipo assim, eu amo a Deus e sou evangélico, eu amo a Deus e sou cristão. Só isso não basta. Porque o grande mandamento de Jesus, em Mateus, quando ele fala, cara, ame a Deus, mas ame o próximo. Então, é uma balança, entendeu? Que ela se equilibra. Não tem como o peso do amor a Deus ser maior do que o amor ao próximo. Tipo assim, eu amo muito a Deus, mas o próximo não muito. Até mesmo porque Jesus falou, olha, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, então você é mentiroso, entendeu? Se você dá de comer a um dos meus pequeninos, é a mim que você faz. Então, o amor a Deus é completamente proporcional ao amor ao próximo. Então, essa é a carta hoje que eu escrevo nas palavras e canções que eu falaria. É não esquecer que Deus é essa transcendência, esse místico que ninguém explica, é o inexplicável, é o intocável, mas é o percebido por meio do Espírito, mas também Deus é o imanente, que é esse que toca, é o Deus que eu vejo em você, é o Deus que eu vejo no outro, e não no sentido de que eu vejo em você naquilo que você pode me dar, mas é no que eu vejo em você enquanto você como pessoa vulnerável, em que eu possa te ajudar, ou me responsabilizar com a vida. Eu não tenho só a responsabilidade com a minha vida. É como um casamento, onde eu vou, dentro do meu casamento, eu falo assim, poxa, eu estou me casando para ser feliz. É tipo isso. Então, a pessoa vai passar a vida inteira fazendo com que a outra tenha agora a demanda. Poxa, eu te amo e agora eu tenho a responsabilidade de te fazer feliz? É isso? Então, assina aqui. Você é responsável pela minha felicidade agora, pelo resto da vida. É tipo isso. É esse casamento que o povo faz com Deus, de Deus tem que fazer essa pessoa feliz. Entendeu? E a responsabilidade disso, onde fica? Entendeu? E o ide por todo mundo. E o façam como eu fiz, vocês. Entendeu? É o que falta. Eu acho que é essa carta que eu escreveria em canções e palavras. Uau. Muito legal. Eu fico muito ansioso ainda para continuar aqui, Mari. Eu amo conhecer as pessoas e entender melhor o que tem se passado pela mente. Enquanto eu te observo, enquanto tu falar, eu ainda fico intrigado. O que é que tá tocando teu coração hoje? O que é que tu tá pensando sobre esses dias, sabe? Quais têm sido o motivo mesmo ali de acordar, fazer ali, então, o teu trabalho diariamente, preparar ali uma palavra? O que é que motiva? O que está queimando o teu coração hoje? Isso me lembra uma história que eu não vou lembrar nem qual foi o pregador. Perguntaram para ele algo parecido, meio confrontador, em que sentido? Falando assim, olha, se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Ele falou, tudo que eu fiz ontem e antes de ontem. Ou seja, eu não mudo. Ser humano não é acordar hoje com o propósito de hoje. É acordar todos os dias com o mesmo propósito de vida. Então, eu não tenho algo hoje maior do que eu tive ontem. Eu continuo olhando para a vida da mesma forma. Então, essa coisa diferente. Eu não tenho um propósito. O maior propósito da vida é a própria vida.
Se você perde se eu falar que o meu propósito de vida, quando eu era mais novo, adolescente, que meu sonho era ser jogador de futebol, e eu colocasse sobre ser jogador de futebol, meu propósito, tipo, eu levantei hoje para ser um jogador de futebol, hoje eu seria um adulto frustrado. Uau. Se eu fosse me colocar isso, na minha vida, a colocar sobre eu preciso como músico chegar a alguns lugares que eu vejo na TV ou vejo em algum lugar e eu preciso chegar lá. Hoje eu seria um adulto frustrado, entendeu? Então, não é uma questão de ter esses propósitos de vidas que a gente vai conquistar. Senão também, uma pessoa que conquista o oposto, né? A pessoa que conquista cedo aquilo, depois que ela conquista, o que ela faz da vida? Ou seja, conquistou, acabou o propósito. Já pode ir para a glória. Tipo, acabou. Se a gente olhar a vida nessa ótica, nesse prisma, então a grande parte da humanidade ela está correndo atrás de um propósito que, se ela alcançar, ela tem um problema. Porque acabou a vida. Alcançou. Pronto, aperta a mão e fechou. Não tem mais o que você faça. E a grande questão da vida é que a vida é o maior propósito do ser humano. Então, se a vida for o maior propósito do ser humano, enquanto eu jogo bola, eu tenho um propósito. Enquanto eu sou músico, eu tenho um propósito. Enquanto eu prego, eu tenho um propósito. Enquanto eu converso com vocês num podcast, eu tenho um propósito. Que louco. Entendeu? Então, acordando todos os dias, eu entendendo que não... Olha só que coisa incrível. Eu fiz algumas coisas de manhã e após aqui eu vou fazer outras. À noite eu estarei na igreja. As coisas que eu farei na igreja não são mais importantes do que as coisas desse momento que eu estou tendo com vocês. Ou do momento em que eu conversei com as pessoas enquanto eu vinha para cá. Não é. Todos esses momentos, inclusive o rapaz que guardou o carro que estava lá e ele falou, toco bateria também. A minha atenção para ele falar, cara, que legal, e perceber que eu e ele fazemos alguma coisa, é tão importante quanto essa conversa, quanto uma mensagem, quanto tudo. Tô arrepiado. É isso. Nossa. Aulas. Muito bom, Ti. Nunca tinha ouvido desse jeito, ou nunca compreendi alguém falando dessa maneira sobre a importância, né? Do maior propósito ser de fato a vida, ser agora, esse tempo, esse momento. Porque me parece que a gente enxerga hoje, inclusive, uma sociedade com tantos problemas, assim, principalmente emocional. Muito. Por causa dessas frustrações. Exato. Param no tempo porque o maior propósito naquele tempo de criança era ser jogador de futebol. Exato. E aí, Exato. né, enfim... Tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito que diz assim, mais ou menos assim, né? Eu agradeço todas as pessoas que me olham devagar, enquanto no mundo tem muita gente que me olha depressa demais. Que irado. Eu acho que esse é um dos propósitos, assim. Uau. É olhar mais devagar as pessoas, sabe? Muito lindo. É perceber. Muito lindo. É perceber que as pessoas que a gente ama estão envelhecendo, as crianças estão crescendo, é perceber, sabe? É o amadurecimento, é falar, nossa, eu estou com você há tanto tempo e você amadureceu muito. Você é um outro ser humano. Você está diferente. Você está melhor para a vida. Muito Sabe? bom. É perceber, sabe? E o que é sucesso? Sucesso... Existem várias pessoas que vão falar algumas coisas, né, por aí. Mas eu acredito muito que sucesso está ligado à sucessão. É a gente passar a entregar tudo que a gente aprendeu para outra pessoa. Vou dar um exemplo. Não tem como... Ninguém conseguiu criar o celular, o iPhone, as coisas que a gente utiliza, essas coisas todas que a gente tem. Ninguém, se hoje não tivesse, a gente precisasse criar hoje, nós não teríamos a capacidade. Isso é o acúmulo de conhecimento que toda a humanidade teve. Alguém teve um sucessor que pôde continuar, até que entregasse um celular. Sucesso é ter sucessor. E aí, hoje, nós vemos um celular na nossa mão. Isso é significado de sucesso. Teve sucessão de conhecimento. Teve acúmulo de conhecimento na história até que chegasse ao celular. Muito bom. Nosso maior case de sucesso é Jesus Cristo. Maior. Passou por 2000 anos e continua sendo um grande... No início de 12 pessoas, enfim, depois de 2000 anos, estamos aqui. Muito incrível. Eu estou emocionada aqui. Enquanto o Thiago estava falando, eu só conseguia pensar, Deus, que privilégio de estar nessa mesa, de conhecer vocês e estar adquirindo tanto conhecimento e ter esse mecanismo que é um café para poder passar para você. Quando em 2016 eu estava tomando um café com o Rô no outro escritório,
eu pensava, puxa, eu queria tanto que todo mundo te conhecesse, amigo. Você é tão inteligente. Isso é sucesso. E hoje eu tô aqui e eu vi a gente naquele sofá e olhei e falei, cara, a gente tá aqui promovendo essa sucessão de conhecimento, algo que só você poderia trazer, que a gente não conhecia e que agora está sendo multiplicado através da tecnologia, através de toda essa estrutura. Exato. Parece tão pouco, né? O tempo merecia um dia inteiro aqui de conversa contigo. Muito rico isso. Eu tô sem palavras, de verdade. E olha que eu falo, hein? Eu tô sem palavras. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre espelho. A gente tocou nesse assunto a hora que você chegou. Eu estava terminando de me arrumar e falei, para só um pouquinho que eu vou mirar no espelho e já volto. Aí você falou espelhos. Segura. Vamos falar no podcast. Espelhos. Eu acho que eu gosto de... Toda vez que eu ouço assim, essa palavra espelho, eu tento trazer meu coração e direcionar para o lugar que eu acredito ser o correto, né? Quando a gente olha na história bíblica, Deus relatando ali, enfim, o Gênesis, a gente vê a criação da humanidade e Deus dando para uma pessoa, uma outra pessoa, como um espelho. Hoje, por conta de toda essa configuração do ser humano se perceber individual, ele passa a buscar espelhos que a gente configura dentro da nossa casa, o banheiro, o espelho tradicional, físico do banheiro. Isso, toda vez que a gente vai no espelho, a gente está olhando a gente quer saber da gente. A gente passa pelo filtro. O Thiago tem um gosto, então o Thiago vai olhar o gosto, ou seja, o Thiago olha o gosto dele e disse, o Thiago mesmo julga se tá bom ou ruim, né? Então a gente fala, meu cabelo tá legal, minha roupa tá legal, é eu que digo. Se eu não utilizo desse meio e eu utilizo vocês, não passa mais a ser indivíduo, passa a ser um senso coletivo. Então eu olho para vocês e falo, como é que eu estou? Thiago, não tá combinando essa jaqueta com essa camiseta. Não tá legal. Eu também acho, Thiago. Nossa, sério? Thiago, seu cabelo, se você fizesse isso aqui, então a gente passaria a ter um senso coletivo. O ser humano deixou de ter o senso coletivo para ter o senso individual, utilizando do espelho. Eu já não quero mais saber o que vocês pensam. E a gente costuma utilizar, a minha opinião. E a minha opinião, ela vem com a minha opinião e ponto. Então, não importa o que vocês pensam, é a minha opinião. Então o ser humano se tornou isso. Só que o ser humano só se torna ser humano se houver outro. Se todo mundo combinasse que as crianças, a partir de agora, na frente delas, a gente não falaria, a gente não andaria, as crianças, tendo condição de andar e falar, não falariam, não andariam. Porque ser humano só se torna ser humano por imitação. Então, o melhor espelho para um ser humano é o outro ser humano. Por isso que a gente tem os psicólogos, terapeutas, eles são espelhos. Os próprios pastores são espelhos. E uma coisa que os monges antigos faziam a oração era utilizada como espelho. A oração fazia a pessoa se conectar com Deus e consigo mesmo. Era como um espelho. Na verdade, as orações dos monges são tão terapêuticas quanto hoje nós temos os psicólogos. Então, o ser humano, ele busca o outro ser humano como senso de espelho. Cara, quando eu casei com a Gi, eu percebi que quando eu escovava os dentes, eu não sabia, na verdade, não percebi. Ela que me fez perceber que quando eu escovava os dentes, um pouquinho de pasta caía na pia. Passava um tempo, ficava duro e depois ela que tinha que limpar. Ela falou, você percebe que quando você escova dente faz isso? Não, eu nunca fiz isso. Ela falou assim, então tá bom. Aí passou um tempo, aí ela não limpou. Falou, vem cá, olha aqui. Aí eu, nossa, eu nunca percebi isso. Ela foi um espelho, entendeu? Então, as mudanças que eu preciso ter para ser um ser humano melhor, são vocês quem dizem, não sou eu que diz. Por isso que eu preciso de vocês para que eu me torne mais humano possível. E tem um outro teólogo que diz que quanto mais humano, mais divino. Ou seja, quanto mais humano, mais divino, mais próximo daquele ser humano que foi criado. Mas para isso eu preciso do outro. Que incrível isso. Faz me lembrar de um TED que eu vi uma vez, não sei se você já viu, Tim, que falava sobre como os criativos agiam na Idade Média. Pessoas como Sócrates. Eles acreditavam que sobre eles existiam espíritos, se eu não me engano, chamava gênios,
ou daimons. E então eles tinham um tempo de intimidade aí com esse espírito para fazer suas criações, sejam artes ou escritas e tudo mais. Então as pessoas olhavam para eles e falavam: caraca, esse teu espírito que te rege, algo do tipo, ele é ótimo. Então não tinha sobre ele o peso do humano, né? Daquela coisa que engrandece a si mesmo, né? Sim. Enfim. Individual. O individual. Aí vem o Renascimento e coloca então o ser humano no centro do universo e fala: não tem nenhum espírito que me ajuda. Eu sou autossuficiente para tomar todas as escolhas e, enfim, não preciso de absolutamente nada. E isso tem as suas potências, mas também tem os seus problemas na sociedade, né? Porque o aumento também desses problemas emocionais e, enfim, vem parte muito disso também, dessa individualidade, de que não preciso de ninguém, sou suficientemente bom sendo eu mesmo. Então, essa coisa de, é muito melhor que eu te diga, Exato. que eu falo: não, você é um bom pastor, eu amo escutar suas palavras. Do que, não, eu sou um bom pastor, eu honestamente amo o que eu escrevo. É muito melhor que o outro te perceba. As palavras doces, palavras boas, elas precisam ser ditas. Se eu olho para vocês e eu falo assim: nossa, como eles estão vestidos bem, ou como eu amo eles, mas eu guardo isso para mim, não tem efeito nenhum. Só tem efeito quando eu expresso isso. Nossa, vocês estão super bem vestidos, eu amei o look de vocês. Ou então, nossa, vocês são pessoas incríveis, por isso, aquilo outro, vocês me inspiram. E essa palavra tem vida quando fala. Então, dentro de mim, não tem vida nenhuma. É uma semente guardada num bolso. Não vai produzir nada. No lugar certo, produz. É mais ou menos isso. Muito bom. Muito legal. A gente já estourou um monte o tempo. Eu só quero te falar uma coisa, e na verdade é um pedido real. Thiago, eu quero muito caminhar com você. Quero muito caminhar com a Gi. Vocês são incríveis. Eu vejo Deus fluir através de vocês. Eu sou muito abençoada através de tudo que vocês dizem. Eu quero caminhar com vocês. Eu quero aprender com vocês. Obrigada por estar aqui. Obrigada por doar a vida em amor e... O tempo que é tão importante hoje, né? Isso é muito bom. Fico muito grato também. É um prazer, uma honra te receber aqui e poder ter essa mesa. Creio muito que as mesas são importantes para que a gente possa ter comunhão, troca e transformação. Creio que as mesas são potentes para isso e estou muito grato por esse tempo de hoje. Muito obrigado mesmo, Ti. Obrigado. Mari, Rodrigo, minha vida é de vocês. Eu sou um servo voluntário de vocês. Valeu. Muito obrigado. Deixa para o pessoal que está nos acompanhando as suas redes sociais, como eles podem te acompanhar, aprender com você, com seus ensinamentos. Olha, eu da época da banda, eu era muito ativo na rede social. E depois eu quase que virei quase que um monge, né? Mas eu me distanciei bastante delas, né? A Gi que fala amor, porque lá em casa essas conversas ficam fluindo toda hora. É um podcast diário, né? Eu e a Gi. Ela lê uma coisa, me fala, eu leio, falo. Então a gente é muito assim em casa. Aí ela fica brincando. Falou: preciso colocar a câmera aqui em casa e ficar postando essas conversas, as coisas que você fala. Então eu estou tentando voltar e pensando em algumas possibilidades de voltar à rede social. Mas vou deixar aqui. Então, se você quiser acompanhar, pode acompanhar Thiago, com TH, .decastro. Vai me encontrar lá. Muito Perfeito. Obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Valeu, Mari, mais uma vez. Obrigada, querido. E você que nos acompanhou, curta esse vídeo, compartilhe, abençoe outras vidas através de tudo que nós compartilhamos aqui de conhecimento. Tudo que o Thiago e o Rodrigo trouxeram foi super enriquecedor. Um beijo e me conta, quer um café?